Na casa do Skinder, Skinder e Firate estão questionando sem giz. O Torgut e o Idris. Skinder, furioso, disse: vocês foram os responsáveis pelo que aconteceu com a irmã do Fikret. Vocês acabaram de assinar a sentença de morte de vocês. Sem giz. O restaurante era do Kemal. Eu não tenho nada a ver com isso. E o Skinder diz por que o Kemal faria aquilo na frente do restaurante dele. Firate diz: eu sei que foi você que deu a ordem, Idris. E Idris diz: cale a boca, ou eu humilho você assim como seu pai faz. Skinder diz: Torgut. Torgut diz: se o Fikret tivesse sido atingido, eu diria que fui eu que fiz mesmo, não sendo. E como o Fikret está vivo, mesmo que tivéssemos culpa, eu negaria. Skinder diz: ótimo, a próxima vez que perguntarem, pode negar, mas eu garanto que estarão com uma arma na cabeça. Vamos, Firate. Firate e Skinder se afastam. Torgut olha para o Idris e diz: onde você arrumou aqueles idiotas? Sem giz, mas se atingir alguém da família Leto, com certeza o Fikret vai meter os pés pelas mãos. Será bom para nós. Nisso, o Firate está andando em frente à casa e os seguranças avisam que o Yavuz está ali. E o Firate diz que ele pode entrar. Yavuz desce do carro furioso. Firate diz: calma. Eu sei que você está nervoso, mas eu não quero que nada de ruim aconteça com você. Vai embora. Yavuz entrega a arma para um dos capangas do Sengiz. Olha para o Firate e diz: me deixe entrar. Eu só quero falar com seu pai, por favor. Firate diz: tudo bem, e entra com o Sengiz. Yavuz vai se aproximando do Sengiz do Torgut com muito ódio. E o Sengiz, ao ver o Yavuz, diz: a sua esposa não foi atingida por uma bala? Vá ficar com ela. Yavuz olha com muita raiva e diz: foi você, né? Seja homem uma vez na vida e assuma que foi você que fez isso. Eu, Sengiz, diz: fui eu sim. Você vai fazer o quê? Vai se vingar? Nisso, Yavuz puxa a arma que ele havia escondido e atira 2 vezes no Sengiz. Mas o Idris atira mais de 4 vezes no Yavuz e tira a vida do Yavuz. Enquanto o Torgut e o Idris estão ali acudindo o Sengiz que foi atingido, eles ficam gritando, mandando alguém chamar uma ambulância. E o Skinder chega correndo, perguntando o que aconteceu e vê o Yavuz já sem vida no chão, após ser atingido várias vezes pelos tiros. E depois todos estarão tristes no funeral do Yavuz e da Leila. Zeynep, Fikret, Nergis, Dâmila, todos estão sofrendo. E a Nergis fica incomodada ao ver o Kemal, o Selim e o Celal. Alim Ebrahim chega, se aproxima da Nergis. Após abraçar a Zeynep, olha para Nergis e diz: você tem que ser forte. Nergis diz: você me avisou que isso aconteceria e eu não dei ouvidos a você. Mas eu garanto, Alim Ebrahim, que eu vou continuar viva até vingar quem fez isso com Yavuz e com a Leila, eu juro a você. Zeynep sofre muito. Skinder, que está ali, manda o Firate falar com August. Firate se aproxima do August e diz: o meu tio quer falar com Alim Ebrahim. August diz: mande ele ir ao restaurante. Sota se aproxima do August e pergunta o que o Firate queria. E August diz que o Firate e o Skinder estão do lado deles. Enquanto Turan pergunta pro Dervish se o Kemal não está envolvido com o que aconteceu com a Leila. E o Dervish diz: ele estando envolvido ou não, aconteceu na frente dele. Skinder e Firate vão cumprimentar o Fikret, a Zeynep, e o Fikret aperta forte a mão do Firate. Skinder diz que quando chegou, Yavuz já estava sem vida, que se ele estivesse lá, ele não permitiria que aquilo acontecesse. Fikret olha para o Firate e diz: o seu pai ainda está vivo? Firate diz: sim, está no hospital. Fikret diz: ótimo, porque eu que vou tirar a vida dele. Nisso, Kemal se aproxima do Fikret. Fikret olha com raiva para o Kemal. E
O Fikret diz os responsáveis. Todos irão pagar pelo mal que fizeram, todos, ninguém vai escapar. E olhe com ódio para o Kemal. E o Selim diz por que está falando assim, Fikret? Hein? E o Kemal diz, eu preferia que tivesse acontecido comigo e não com ela. E o Fikret diz, logo irá acontecer com você, Kemal, não se preocupe. E o Selim manda a Esma ir para casa. Esma diz que não sairá do lado do Fikret. E o Fikret garante que todos que estiverem envolvidos no que aconteceu com a Leila e com o Yavuz irão pagar com a vida. E a linha Ebrahim garante que todos pagarão. Enquanto Idris está falando com o Firat no carro, e o Firat diz, eu não sabia que o Yavuz era nosso inimigo. E o Idris diz, e não temos amigos. Ei? E o Firat diz, mas você está envolvido no que aconteceu com a Leila, não é? E na casa do Kemal, Ganzi tenta acalmar o Kemal, dizendo que logo a Esma vai voltar para casa. Kemal fica sós com o Selim. Kemal, furioso, diz, assim que o Cengiz não estiver mais vivo, eu vou exigir explicações do Idris e do Torgut. A culpa foi deles. Salim diz, com certeza, eles armaram tudo, fizeram uma armadilha para nós. Kemal, furioso, diz, eu quero o Idris e o Torgut aqui. Semal diz que não é bom eles se encontrarem com o Torgut e com o Idris, já que o pai da Ganzi está muito desconfiado. E o Kemal diz que tem que se encontrar com eles em outro lugar então. Enquanto isso, o Torgut pergunta para o Firat como eles foram ao funeral do Yavuz, sendo que o Cengiz está ainda internado. E o Firat diz que o Iskender decidiu que seria bom para todos. Nisso, o Idris se aproxima, manda o Firat cuidar do Cengiz, fala baixo para o Torgut. O Kemal ligou. Quer nos encontrar agora, na nossa casa. Torgut diz, deixe ele. Vai tentar nos culpar como se fôssemos os únicos responsáveis. Enquanto Iskender está conversando com a linha Ebrahim e diz, eu não sei se o Kemal está envolvido ou não, eles não falam nada na frente da Ganzi. A linha Ebrahim diz, eles falando ou não, o Fikret irá atrás deles e pode ir atrás de você também. E o Iskender diz, eu disse que se eu estivesse lá eu teria impedido. A linha Ebrahim diz, o Fikret não tem condições de raciocinar. Qualquer coisa, avise o Augusto. Eu vou tentar convencer o Fikret a se acalmar, não se preocupe. August diz que o Iskender ainda tem que terminar de contar tudo para o Major. E o Iskender diz, estou sendo vigiado. Se verem eu me encontrando com vocês, irão desconfiar. Eu tenho que tomar cuidado. A linha Ebrahim diz, nos dê um alvo que não possa ser ligado a você. E eu resolvo. Iskender diz, não há nenhum. A não ser que os Quincas façam essa parte, assim ninguém irá desconfiar. Já na casa do Iskender, o Kemal está lá conversando com o Semal, o Torgut e o Idris. Kemal diz, veja em que situação você me colocou. E o Torgut diz, mas você também está envolvido, mas vamos fingir que nada aconteceu. Vamos negar tudo, pronto. E o Semal diz, ninguém vai acreditar que não fomos nós. Se não foram vocês, nem nós. E o Idris diz, pode ser qualquer um afetado pelos negócios. Pode ter sido qualquer pessoa. Selau diz, ninguém irá acreditar nisso. Se tivessem só ferido Yavuz, tudo bem, mas tiraram a vida dele. Acham que o Alim Ebrahim vai acreditar nisso? E o Fikret? Torgut diz, o Fikret não é da família agora? Kemal, você não fez as pazes com ele? Dê um jeito nele. E o Kemal diz, era tudo uma farsa. E por sua culpa agora, essa farsa vai ter que continuar. Mas depois eu terei que acertar as contas com você também. Enquanto Alim Ebrahim está conversando com o Fikret, Esma e a Zeynep, e o Alim Ebrahim diz, o Iskender não sabe se o Kemal estava envolvido ou não. Não há como provar. Então você tem que se acalmar, Fikret.
E o Fikret diz: quer que eu faça o quê, Alim Ebrahim? Eu vou pegar o Kemal e exigir que ele fale. Se ele falar que foi ele, eu tiro a vida dele. Esma diz: o meu pai jamais faria isso. Fikret diz: por favor, não se envolva. Claro que está na cara. O Kemal fez eu ir para o restaurante era apenas uma armadilha. Ele queria me atingir e acabou atingindo a minha irmã. Esma diz: eu não quero defender o meu pai, mas o meu pai e o meu tio não fazem nada na frente de mulheres. Alim Ebrahim diz: a Esma está certa. Primeiro temos que ter certeza, Fikret. Não faça nada que possa se arrepender depois. Zeynep se aproxima do Fikret e diz: o que você quer fazer não vai trazer a Leila de volta. O Yavuz agiu por impulso e veja o que aconteceu. E o Fikret diz: por favor, Zeynep, não se meta. Porque eu não aguentaria mais perder uma irmã. Zeynep chora. Zeynep vai falar a sós com Alim Ebrahim e diz o que o Fikret está pensando, que ele vai tirar a vida do Kemal e que a Esma vai aceitar e que ele não vai ser preso. Alim Ebrahim diz: eu não vou deixar ele fazer nada, não se preocupe. Zeynep diz: claro, você não fez nada, né? Não tirou a vida do cão na frente da Didem e veja como estamos agora, como dois estranhos. Alim Ebrahim diz: essa situação não dá mais. Se a Didem causar mais problemas, eu não sei o que eu faço. Zeynep diz: você vai se calar assim como eu me calo. Enquanto isso, a Didem está lá, causando intriguinhas na casa da Nerges, enquanto Ice está lá chorando, falando da Leila. A Didem olha para Nerges e diz: eu acho que a culpa foi da Esma. Nerges diz: chega de causar discórdias, Didem. Dâmila diz: é verdade, eles estavam no restaurante por causa da Esma. A culpa foi dela. Dâmila diz: eu acho que foi, o que é mal. Ice diz: ele não faria isso. E a Didem diz: mas peraí, porque a Esma não estava no restaurante se era para se reconciliarem? Não é estranho? E a Dâmila diz: a Didem está certa. Já Esma vai enfrentar o Kemal. E o Kemal diz: está fazendo o que aqui, Esma? Venho brigar ou venho pedir desculpas? Veja quantas pessoas não estão mais vivas por sua culpa. Esma diz: a culpa é minha. E o Kemal diz: sim, você que insistiu no Fikret. E o Semal diz: pare de culpar o seu pai, Esma. Ele até fez as pazes com o Fikret. Esma diz: até o Alim Ebrahim tentou convencer o Fikret de que não foram vocês. Mas o Fikret não ouve ninguém. O Fikret está arrasado. O Yavuz, a irmã mais nova dele, não estão mais vivos. E o Kemal diz: o que você quer de mim? Esma diz: eu quero que você fale a verdade, papai. Ganze diz: entenda. Ela só quer saber a verdade. Ela vai se casar com o Fikret. E o Kemal diz: então ela que escolha ou a família, ou o Fikret. Esma diz: eu já me decidi, eu escolhi o Fikret. Enquanto ele quiser que eu esteja ao lado dele, eu estarei. Esma sai, deixando o Kemal ainda mais furioso. Enquanto o Major está conversando com Alim Ebrahim, Gus, Dervis, e o Major diz: vocês têm que manter o Fikret quieto, ele não pode se envolver com Kemal agora. O Skender está organizando tudo, não podemos estragar os nossos planos. Faça o que tiver que fazer, Alim Ebrahim, mas mantenha o Fikret longe de confusão. Augustus Skender nos deu um nome. Ele é um dos homens mais influentes da região. Se nós atacarmos ele, o foco sairá da gente. E o Major estão esperando o quê? Ataquem logo este homem. Enquanto a Didem chega em casa e fica provocando a Edanur e a Sema. Enquanto Yaya e o Musa vão na casa da Nerges para ver como a Nerges, a Dâmila e a Ice estão. E a Dâmila diz que quer se vingar. E a Nerges diz que farão o que o Fikret decidir. E a Dâmila diz que o Fikret está ocupado com a Esma. E o Yaya diz que aquela proposta ainda está em pé. E a Nerges diz que proposta. E a Dâmila diz: eu paguei para tirarem a vida da Esma. Mas eu mudei de ideia agora. Eu sei como me vingar. Eu não vou me separar do Fikret. E se você quiser o hotel, Yaya, tire a vida do Idris e eu dou o hotel para você.
Ele tirou a vida do meu irmão. Eu quero vingança. Oi, gente, o que você está achando da série? O que você achou, hein? O canalha do Idris tirou a vida do Yavuz. Escreva aqui nos comentários se você acha que vai ser o Fikret ou o Ali Ibrahim que vai se vingar do Idris. Beijos, gente!